Suíço, viver na Suécia. Esses são alguns dos erros mais comuns que as pessoas cometem sobre a Suíça. Saiba mais no vídeo de hoje. Em alguns vídeos anteriores, inclusive no meu blog, eu falei de uma forma bem direta e na medida do possível curta, porque o tema merece uma coleção inteira de livros, de como a Suíça deixou de ser um país exportador de mercenários e emissor de imigrantes para ser uma das nações mais desenvolvidas do mundo. Falei também que, em geral, as pessoas conhecem muito pouco sobre a Suíça. Inclusive, eu mesmo, antes de vir para cá, eu sabia muito pouco sobre a Suíça, não tinha muita noção das línguas, da cultura. Eu não sabia, em geral, sobre a Suíça, até porque no Brasil nós somos muito focados no estilo de vida americano, no que acontece nos Estados Unidos e em algumas poucas outras metrópoles europeias, tipo Paris, Londres, Roma, Berlim. Da Suíça, muito pouco se sabe sobre no Brasil, a não ser os fatos mais superficiais, do tipo chocolate, queijo, montanhas, vacas, relógios, trens. Então, no vídeo de hoje eu vou falar alguns erros que são mais cometidos aqui sobre a Suíça. Eu gostaria de destacar os mais engraçados e os mais repetidos. Alguns deles são tragicômicos, como de confundir com outro país, outros são bem comuns, como a questão da língua. E vamos começar com o mais famoso deles. A Suíça não é a Suécia. Vira e mexe, aparece alguém no meu blog, aqui no meu canal, no reruando.com, para fazer perguntas sobre a Suécia. André, como que é viver na Suécia? Ah, você pode me passar dados sobre encontrar empregos na Suécia? Suécia? Mas eu moro na Suíça. A confusão advém da semelhança do nome dos países, e não é só em português, mas em outras línguas com que esse erro também é cometido. Em inglês, Suíça é Switzerland e Suécia é Sweden. E muitas pessoas nos Estados Unidos e em outros países que falam inglês cometem o mesmo erro. Existem algumas semelhanças além do nome, como ambos serem países do continente europeu e frios extremamente ricos, mas a Suécia é um país escandinavo, com saída para o mar, vizinho da Noruega e da Finlândia. A Suíça fica no meio da Europa, não tem saída para o mar e tem como vizinhos a França, a Alemanha e a Itália. 2. Na Suíça não se fala suíço, mais ou menos, né? Uma confusão bastante comum é a da língua da Suíça. Afinal, se na Alemanha se fala alemão, na França se fala francês, na Itália se fala italiano, o país vizinho deles fala o suíço, não? Não. Aqui se falam quatro línguas diferentes. Fala-se o alemão, o francês e o italiano. Aqui tem alguns cantões, eles têm uma língua específica, outros cantões têm mais de uma língua. E a quarta língua é o romanche, que é uma língua que está definhando e só se fala no leste, praticamente no leste da Suíça, em um ou dois cantões. Existem algumas peculiaridades, especialmente no alemão, que aqui tem alguns dialetos diferentes para cada cantão e cada região. Então, talvez em alguns termos aqui se fala o suíço-alemão, né, que é uma língua mais falada. Tem alguns poucos jornais que escrevem no suíço-alemão, mas em geral o alemão aqui é o alemão oficial, que eles chamam de Hochdeutsch, alto-alemão, né? Ainda assim, esses dialetos eles são falados mais em casa e em situações informais. Entendeu? Então não se fala o suíço aqui na Suíça. Número 3. Na Suíça, as pessoas acham que faz frio o ano todo e todas as cidades têm neve, né? Porque a imagem mais comum que nós encontramos da Suíça é a montanha nevada com a vaca, a montanha do Toblerone, as pessoas tomando chocolate quente e na riqueza, né? A Suíça, ela tem um verão e esse verão é bem quente. Para falar a verdade, às vezes é até insuportável. Essa semana mesmo, a média tem sido de... Essa semana não. A semana é em junho, no meio do ano, a média pode ser de até 32 graus. O povo vai para as piscinas, para os lagos e para os rios se refrescar. Porém, os prédios eles não são otimizados para o calor da mesma forma que os prédios são otimizados para o frio.
Tal como no Brasil, a gente, em São Paulo, no Rio de Janeiro, as casas são feitas para você dissipar o calor. O piso, em geral, pode ser um pouco mais gelado, né? Tanto é que no frio a gente sofre bastante. Aqui na Suíça, é o contrário. As casas, elas são quentes, as portas são pesadas e duras, né? As janelas são reforçadas. Então, o calor de maio, junho até setembro, ele pode ser bem quente. Então, tem muita gente aqui na vizinha França que muitos idosos morrem nas ondas cada vez mais frequentes de calor em virtude do aquecimento global. Mesmo assim, quando a gente fala de maio, junho até setembro, não necessariamente nos outros meses neva em todo o canto da Suíça. Aqui em Genebra, por exemplo, dá para contar cada vez mais nos dedos da mão a quantidade de dias que nevou no último ano. Desde outubro, novembro até fevereiro, eu acho que aqui em Genebra nevou cerca de 4 dias somente, né? E somente um dia que você tinha uma neve mais reforçada, uma neve que é coisa daquele tipo de coisa que a gente vê em filmes, em vídeos, né? Então, dependendo da cidade, não praticamente neva somente 4 ou 5 dias por ano, também em razão do aquecimento global, né? Número 4. Nem todo mundo é rico. Um dos meus temas favoritos é desconstruir a noção do brasileiro de que todo mundo que mora na Suíça é super rico. Porque no Brasil, quem vive bem é o rico em geral. Mas não, aqui na Suíça, os serviços públicos funcionam bem, os impostos são bem mais controlados pelos habitantes, tem menos corrupção. Isso quer dizer que a pessoa não precisa ganhar muito para ter uma vida mais tranquila e passar o final de semana nos Alpes. Porém, do outro lado, as coisas aqui são muito caras, da ordem de R$ 100, R$ 120 para uma refeição tipo mais simples, né? Então, quem não é rico aqui na Suíça também vive bem. Você pode fazer uma viagem para a montanha, você pode ir no restaurante, mas não muito. Não é como no Brasil que o pobre, em geral, é miserável. A última pesquisa nacional da Suíça, inclusive, apontou que 7% da população vive abaixo da linha de pobreza, que é 2.300 francos para solteiros ou 4.000 francos para casados. Se você fizer o cálculo, não faça o cálculo em português, porque aqui a gente não tem como comparar, né? Pode parecer muito, né? Mas o aluguel de um quarto ou um estúdio é da média de 700 a 1.000 francos por mês para solteiros, e a comida fica em torno de ao menos 600 francos, além dos impostos, né? Então você já praticamente não sobra muito para a pessoa comprar um Rolex todo mês, que é o que os brasileiros pensam. Número 5. Ninguém come fondue todo dia. Em outro post no meu blog e também no canal que eu vou fazer um futuro vídeo, eu falei sobre a história do fondue. Lá eu escrevi que as origens desse prato típico da Suíça são bem humildes. Nos séculos passados, os camponeses suíços eram muito pobres e muitas vezes faltava comida, mas sempre tinha pão e leite, porque uma das criações aqui, que é mais comuns nos vales suíços, é a criação do gado. Então, uma das formas de se reaproveitar o queijo e o pão velhos é justamente como o fondue. É até recomendável que se espere o pão envelhecer por 2 dias antes de juntar à iguaria o queijo derretido. Se você pensar bem, é como se fosse a nossa feijoada. A nossa feijoada foi feita com feijão preto, que era abundante à época, e os restos do porco, né? Que é a orelha, a língua, né? E outras partes também, às vezes até o rabo do porco, né? Então é uma comida que tem uma origem mais humilde, mas hoje em dia, assim como a feijoada tem a feijoada gourmet, né? O fondue, aqui na Suíça ele não é tão caro, mas fora da Suíça ele é caríssimo. No Brasil é coisa de outro mundo. Aqui não custa menos de 20 francos por pessoa. Para falar a verdade, as pessoas preferem fazer em casa mesmo, que é muito mais barato. O fondue aqui não se come todo dia, mas conhecido como uma comida do inverno.
praticamente no verão você não encontra a venda nem o queijo, nem os equipamentos, a não ser em alguns cantos do supermercado. Mas quando chega o inverno você encontra os equipamentos a dar com pau. Inclusive, eu gosto muito de fondue, minha mulher também, a gente só não come mais o fondue pela questão de ser um excesso de queijo, né? Que eu já não aguento mais tanto queijo. E quando a gente, nos primeiros anos aqui, a gente falava, a gente quer comer fondue. E os meus colegas europeus falavam, mas no verão você tá louco. Não tem. Tem, mas não é muito comum, né? E, para terminar, número 6, os trens. Os trens não são 100% pontuais. Talvez aqui alguns amigos, colegas suíços queiram me bater por eu falar isso, porque a fama dos trens suíços é que eles são muito pontuais, mas por experiência própria não condiz totalmente com a verdade. É fato sim de que é um dos países mais pontuais do mundo, mas não é 100% pontual. Existem alguns problemas com a estatística. Mais de 10 vezes aconteceu comigo de que o trem iria se atrasar 3 a 5 minutos, e algumas vezes eles simplesmente cancelaram o trem. Então não entrou na estatística. Então tinha um trem, eu estava esperando um trem para 10h30 da manhã, aí não veio o trem, e aí a gente estava aguardando por mais meia hora quando descobrimos que aquele trem foi cancelado e teríamos que aguardar mais uma hora. Aí eu fui perguntar para a atendente o que aconteceu com esse trem? Por que ele não está atrasado? Não, esse trem não está atrasado. Ele está em tempo para a próxima partida. Então eles fizeram como se fosse uma pedalada com o horário, né? Não existia mais o trem de 10h30. Não tá mais no registro. O trem que está lá é 11h30, né? Talvez tenha uma explicação melhor para isso, mas a impressão que me deram, a informação que me deram foi que aquele trem não estava mais sendo contado. Claro, isso foi algumas vezes, né? Na maioria das vezes os trens foram pontuais, assim, tem um pequeno atraso. Então é uma coisa que a gente pode contar e não se pode comparar como no Brasil. No Brasil, hum, nos trens, os ônibus, eles partem com um certo atraso. As pessoas, em questão do trânsito também, né? E as pessoas também chegam atrasadas aos eventos. Então, se você tiver mais alguma curiosidade de algum erro comum sobre a Suíça, pode postar, pode fazer o seu comentário, me diz o que você acha. Talvez eu faça uma segunda versão desse vídeo também, com mais alguns erros comuns cometidos sobre a Suíça, tá bom? Muito obrigado. Volte sempre. Se você gostou, curte e compartilha. Até mais.